Olá! Recentemente, num dos vários grupos que eu participo, foi colocado o seguinte problema: como efetuar um tratamento de dados dentro do Power Query que permitisse extrair de uma determinada coluna apenas aquelas linhas cujo começo seria constituído por uma data. Pois bem, um dos recursos mais comuns dentro do Power Query para fazer esse tipo de tratamento são as colunas condicionais, onde fazemos comparações e com isso extraímos de uma coluna apenas uma parte que nos interessa para a etapa seguinte de tratamento e preparação dos dados. Porém, para resolver essa questão que foi colocada, seria necessário analisar um pouco antes, pois na verdade, mais essencialmente falando, estaríamos ali tratando de distinguir os caracteres entre letras e números. E não existe uma função pronta, digamos assim, dentro do Power Query que faça essa distinção, que diferencie números de letras, ok? Então, esse vídeo está sendo gravado para mostrar o que eu propus como solução. É lógico que várias outras podem ser possíveis. Deixo aí aberto a quem quiser participar. Faça o seu comentário, coloque a sua solução. Tudo é sempre bem-vindo no sentido de enriquecermos a nossa base de conhecimento. Para exemplificar o que eu fiz, eu criei uma tabelinha contendo uma pequena massa de dados aqui. Essa massa de dados simula o que é encontrado em muitos relatórios que são extraídos de sistema ou outras fontes e com os quais a gente se depara corriqueiramente no dia a dia. Uma parte das linhas, dos cabeçalhos de linhas, começam realmente com algarismos correspondentes ao dia de suas datas e outros são campos de texto, ok? Então, o que nós queremos aqui é fazer essa separação e extrair dali apenas aquilo que começa com algarismos. Então, vamos importar para o Power Query e verificar como fica a solução. Eu vou usar o Excel, mas isso aqui é aplicável tanto ao Excel quanto ao Power BI, pois o Power Query é o mesmo em ambas as tecnologias, ok? Então, feito isso, vou posicionar o cursor dentro da minha tabela, vou ao menu Dados, de tabela intervalo, e já aqui dentro do Power Query, vou aplicar minha solução. Vou fazer primeiro passo a passo para mostrar o raciocínio. E depois eu mostro como fazer tudo num único bloco, que é a coisa mais racional a se aplicar na prática. Ok? Então, o que eu preciso aqui, basicamente, seria extrair de cada linha dessa coluna o primeiro caractere. Antes disso, eu vou tipificar tudo aqui como texto. Vou até o menu adicionar coluna e lá vou aplicar o comando coluna personalizada, que é o recurso pelo qual eu consigo escrever uma função da linguagem em M sem fazer a edição diretamente no editor avançado. Então clico em coluna personalizada, o assistente se abre aqui ao centro da tela, eu vou chamar aqui de primeira etapa, e na caixa de fórmula, eu começo a escrever teste.start. Essa função da linguagem M vai capturar todo o conteúdo da coluna e me devolver o primeiro caractere. Então é isso que eu vou fazer. Vou trazer a minha coluna 1 como argumento, vírgula, e a minha contagem é 1. Clico OK. E automaticamente eu tenho uma nova coluna onde extraí esse primeiro caractere e ele está
adequadamente visível. Agora, eu vou fazer a comparação desse caractere extraído com uma lista de algarismos. Pois, como eu disse no começo, eu não tenho dentro da linguagem M uma função que faça isso. Para isso, vou inserir uma nova coluna personalizada e nela eu vou informar a minha lista de comparação. Então, novamente, menu adicionar coluna, clico em coluna personalizada, volto ao centro da tela, vou chamar aqui agora de segunda etapa e aqui vou utilizar a função list.contains. O que essa função faz? Em seu primeiro argumento, eu preciso informar a lista que eu quero ter como parâmetro de comparação. E no segundo argumento, eu posso informar uma coluna ou mesmo uma outra fórmula, uma outra função que possa ser comparada com a lista do primeiro argumento. Então, a minha lista, lembrando que listas nós informamos entre chaves e utilizando aspas, será de 0 a 9. Uma lista de 0 a 9 representa todos os algarismos possíveis. Informo 2 pontos entre ambos os extremos para que a linguagem M compreenda que a lista é completa. Ou seja, não estou tratando apenas o 0 e o 9, mas sim tudo que estiver entre eles dois. Vírgula. O que eu tenho como parâmetro é a primeira etapa, que são os primeiros caracteres extraídos no primeiro passo da nossa solução. Fecho parênteses e clico OK. Como resposta, eu tenho verdadeiro ou falso. E agora fica muito claro aqui para mim que a solução é possível. Sempre que foi encontrado 0 e 1, a minha resposta é true, ou seja, verdadeiro. Sempre que foi encontrado nulo ou uma letra, a minha resposta é falso. Lógico que isso em si não é a solução completa, mas é a prova de que o raciocínio funciona. Então, agora, basta finalizar e obter desse intervalo de dados apenas aquilo que esperamos. Para finalizar o passo a passo, aqui na terceira etapa, eu vou utilizar uma estrutura if then else. Então, if segunda etapa igual true, then coluna 1, else null. Clico OK e eu tenho o resultado final exatamente como proposto. Mas é óbvio que não há necessidade de se fazer 3 colunas para chegar nesse resultado final. Tudo isso pode ser condensado dentro de uma única função e termos o mesmo resultado em uma única etapa, ok? É isso que nós vamos fazer agora. Então, eu vou inserir uma nova coluna personalizada, que eu vou chamar de resultado, e onde nós vamos digitar a solução completa para registro. If list.contains chamo aqui entre chaves mais uma vez a minha lista. 0 entre aspas duplas,
dois pontos, 9, entre aspas duplas, fecho chaves. Como segundo argumento agora, vou colocar diretamente a primeira função que eu utilizei. Test.start coluna 1, vírgula 1. Fecho chaves da test start, fecho chaves da list contains, then, coluna 1, else, null. Dessa maneira, em uma única etapa, eu tenho toda a solução e o meu resultado será a coluna pronta, exatamente como eu desejava. Faço o tratamento e extraio da minha coluna original apenas aquilo cuja cadeia de caracteres se inicia com um algarismo, com um número e não com uma letra do alfabeto.